O dog do Reddit. Minha irmã me acusou de algo horrível para proteger um segredo dela, e eu acabei perdendo tudo. Anos depois, o marido dela contratou um investigador que encontrou mensagens que me redimiram. Olá pessoal, sou um homem de 33 anos, e devo iniciar dizendo que o meu relacionamento com minha família, especificamente com meus pais e minha irmã de 31 anos, Jenna, definitivamente não é próximo. Nós não nos comunicamos com frequência e, por muito tempo, aceitei isso como o estado padrão das coisas. Existem razões para essa distância, enraizadas em eventos que aconteceram muitos anos atrás. Por mais de uma década, não fui convidado nem participei de reuniões familiares, incluindo feriados, casamentos ou outros eventos significativos. Isso sempre foi um acordo mútuo, implícito, porém claro. Recentemente, algo mudou. Minha irmã Jenna e seu marido, Mark, tiveram um filho no ano passado. Há algumas semanas, recebi um convite formal pelo correio. Era para a festa de 1 ano do meu sobrinho. O convite veio diretamente de Mark. Eu reconheci sua caligrafia por causa de um cartão de agradecimento que ele enviou anos atrás por um presente de casamento que eu tinha mandado pelo correio. Receber aquele convite foi inesperado. Eu o li várias vezes para ter certeza de que não estava enganado. Ele estava endereçado a mim. E era para um evento familiar. Depois de pensar por alguns dias, decidi que iria. Achei que tempo suficiente tinha passado. Não esperava uma recepção calorosa ou uma súbita mudança na dinâmica familiar, mas achei que aparecer seria o certo. Mark tinha feito um gesto ao enviar o convite, e senti que deveria responder de forma positiva. Comprei um presente online para meu sobrinho, um conjunto de livros infantis clássicos. Também pedi folga no trabalho para o dia, e meu pedido foi aprovado. Não contei a ninguém sobre o convite, pois não vi necessidade. Simplesmente me preparei para ir. Cerca de uma semana antes da festa, recebi uma ligação da minha mãe. Não falávamos ao telefone há anos. Atendi, e ela começou a falar sem qualquer saudação. Seu tom era direto e frio. Ela disse que o convite que recebi tinha sido um engano. Explicou que Mark o enviou sem consultar Jenna antes. Ela disse que Jenna não se sentia confortável com a ideia de eu estar na festa. Minha mãe continuou dizendo que minha presença criaria tensão e que seria melhor para todos se eu não fosse. Ela disse que estava ligando para evitar qualquer constrangimento no dia da festa. Ela não estava gritando ou sendo emocional, mas suas palavras eram firmes. Ela não estava pedindo. Estava me informando da situação. Eu ouvi tudo sem interromper. Quando ela terminou, não discuti nem fiz perguntas. Apenas disse e entendi. E encerrei a ligação. Imediatamente após isso, entrei no site onde havia comprado o presente e cancelei o pedido. O reembolso foi processado no dia seguinte. Então abri a lista de contatos do meu celular. Encontrei o número da minha mãe e bloqueei. Fiz o mesmo com o número do meu pai e o de Jenna. Eu não me senti com raiva. Apenas senti que uma linha final havia sido traçada e que não havia mais nada a dizer. Alguns dias depois, comecei a receber e-mails do meu pai. O primeiro foi curto e confuso, perguntando por que suas ligações não completavam. Quando não respondi, ele enviou outro. Ele escreveu que minha mãe havia dito que eu estava me recusando a atender as ligações e que eu estava agindo como uma criança e sendo desnecessariamente cruel com ela. Disse que ela estava apenas tentando agir como pacificadora e evitar uma situação difícil. Ele afirmou que meu comportamento era a verdadeira razão pela qual nossa família era tão fraturada. Ele terminou exigindo que eu desbloqueasse seus números e imediatamente ligasse para minha mãe para pedir desculpas pelas minhas ações hostis. Eu não respondi a nenhum dos e-mails e não pretendo fazê-lo. Apenas movi todos para uma pasta separada da minha caixa de entrada. Para mim, a situação é simples. Eles deixaram claro que eu não sou bem-vindo. Eu aceitei a posição deles bloqueando seus números. Estou apenas tornando a separação existente mais definitiva. Não vejo sentido em manter comunicação com pessoas que ativamente me excluem da família. Eles parecem acreditar que devo estar disponível quando eles querem, mas invisível quando não querem. Eu não aceito esses termos. Então terminei oficialmente com os meus pais e tornei o nosso afastamento, que já era algo real e profundo, em algo realmente permanente. A atualização 1. Quero agradecer às pessoas que comentaram e deram suas opiniões. O consenso parece ser que eu não fui o errado, mas muitos apontaram que claramente existe uma história maior aqui. Eles estão certos. Eu não incluí todo o histórico no post original porque queria um julgamento sobre minhas ações recentes, não sobre o passado. No entanto, entendo por que as pessoas precisam de mais informações para entender a situação. Agora, vou fornecer esse contexto. Não estou buscando simpatia. Apenas quero expor os fatos como ocorreram. Isso remonta a 15 anos atrás, quando completei 18 anos. Minha irmã Jenna tinha 16 na época.
Ela começou a ficar muito secreta. Ela ficava fora até tarde e estava sempre mandando mensagens no celular. No início, não pensei muito nisso, mas eventualmente descobri que ela estava em um relacionamento com um homem bem mais velho. Ele tinha cerca de 22 ou 23 anos. Nossos pais eram bastante rígidos, e eu sabia que eles nunca aprovariam aquela relação. Meu papel nisso tudo foi realmente mínimo. Afinal, eu não era o pai dela. Eu estava ocupado com minha própria vida, trabalhando meio período para juntar dinheiro e me preparando para começar a faculdade no outono. Falei com ela sobre isso uma vez. Disse que ela estava correndo um grande risco e que deveria ter cuidado. Não ameacei contar aos nossos pais porque acreditava que era a vida dela, e sua escolha. No entanto, minha postura mudou certa noite quando cheguei do trabalho. Era depois da meia-noite e a encontrei tentando entrar escondida pela janela. Eu a confrontei naquele momento. Não fui agressivo ou rude. Disse que seu comportamento estava ficando perigoso e que ela não poderia continuar mentindo para nossos pais dessa forma. Disse que ela precisava contar a eles sobre o namorado, ou eu teria que contar. Eu estava preocupado com sua segurança. Dei um ultimato, ela tinha até o fim do fim de semana para ter a conversa. Se não tivesse, eu diria tudo o que sabia. Na tarde de domingo, achei que estava fazendo o que era certo como irmão mais velho. O fim de semana passou, e ela não falou com eles. Mas meus pais me chamaram para me sentar com eles na sala. Ambos estavam muito sérios e pálidos. Jenna estava sentada ao lado deles no sofá. Ela tinha chorado. Meu pai disse que Jenna tinha lhes contado algo muito grave. Minha mãe então disse que Jenna tinha feito uma acusação terrível contra mim. Minha irmã, olhando para o chão, disse a eles que eu vinha atacando intimamente ela havia vários anos. Vou usar o termo assim para não ter problemas com a plataforma, mas creio que vocês entenderão. Pois bem, eu fiquei em choque. Neguei tudo imediatamente. Tentei explicar a situação. Contei sobre o namorado mais velho dela e sobre o ultimato que eu lhe havia dado. Disse que ela estava fazendo aquilo para desviar a atenção dos próprios segredos e me desacreditar, para que nossos pais não acreditassem em nada do que eu dissesse. Eles se recusaram a ouvir. Minhas palavras não significaram nada. Minha mãe começou a chorar, e meu pai disse que eu era doente. Eles não acreditaram em mim. Acreditaram nela completamente. Disseram para eu ir ao meu quarto, arrumar uma mala apenas com o essencial e deixar a casa. Quando terminei, informaram que já haviam chamado a polícia. O que se seguiu foi a destruição completa da minha vida. Eu era um estudante de 18 anos do ensino médio em um dia e, no seguinte, um acusado de crime de intimidade. Fui preso temporariamente naquela mesma noite, porque eu era legalmente adulto e ela era menor. O sistema não estava ao meu lado. Minha família não deu nenhum suporte. Tive que contar apenas com um defensor público. O caso se resumiu à palavra dela contra a minha. Não havia nenhuma evidência física que sustentasse a acusação, mas também não havia provas para refutá-la. O processo inteiro se baseou no depoimento dela em tribunal. Ela foi uma testemunha muito convincente. Demonstrou tristeza e também chorou. Criou uma narrativa detalhada e completamente fabricada de violência. Quando meu advogado tentou mencionar o relacionamento dela com o homem mais velho, como provável motivo para a mentira, a promotoria apresentou isso como um ataque ao caráter dela. Um clássico exemplo de culpar a suposta vítima. Isso me fez parecer ainda mais culpado. Meus próprios pais testemunharam contra mim. Eles falaram sobre como minha personalidade havia mudado recentemente, como eu estava mais fechado e mal-humorado nos meses anteriores à acusação. Interpretaram o meu comportamento normal de alguém no final da adolescência como sinal de culpa. Eles compraram e venderam a história dela porque era a história que queriam acreditar. No fim, eu não fui condenado pela acusação mais grave, mas fui considerado culpado por um crime de perturbação de intimidade de menor potencial, mas ainda assim um crime. O juiz me sentenciou a alguns anos de liberdade condicional e, principalmente, ordenou que eu fosse registrado como um ofensor de intimidade. E essa mancha me perseguiu por toda parte. Meus planos de faculdade acabaram, já que eu não podia obter empréstimos estudantis. Conseguir emprego se tornou extremamente difícil. A maioria dos formulários perguntava se eu tinha sido condenado por algum crime, e responder honestamente normalmente encerrava a conversa. Encontrar lugar para morar era igualmente difícil, pois havia restrições sobre quão perto eu poderia viver de escolas, parques ou playgrounds por 5 anos. Eu precisava me apresentar regularmente na delegacia. Tinha que informar meu endereço, meu trabalho, meu veículo, qualquer conta online que eu usasse. Minha vida era um livro aberto para a polícia. Depois do julgamento, toda a minha família cortou contato comigo. Tios, tias, primos, avós. Era como se eu tivesse deixado de existir. Cumpri toda a minha liberdade condicional. Cumpri os 5 anos no registro. Aprendi a viver uma vida muito quieta e isolada.
Consegui um emprego razoável em um armazém onde a checagem de antecedentes era menos rigorosa. Encontrei um apartamento dentro das regras. Construí uma vida para mim, pequena e contida. Nunca tentei entrar em contato com minha família novamente. Essa é a história que levou à situação atual. Por isso receber um convite para a festa de aniversário de uma criança foi tão chocante. É também por isso que ser desconvidado não foi surpresa, e é por isso que não me sinto culpado por bloquear os números deles. Do meu ponto de vista, não há relacionamento a preservar. Há muito tempo não existe nenhum. A atualização 2. Algo aconteceu que eu jamais poderia ter previsto. Algum tempo depois de publicar minha última atualização, recebi uma ligação de um número desconhecido. Meu primeiro instinto foi ignorar, como costumo fazer. Mas por algum motivo, atendi. O homem do outro lado da linha tinha uma voz profissional. Ele se apresentou como um investigador particular. Nesse momento a minha mente imediatamente foi para o pior. Achei que meus pais o tivessem contratado, talvez para encontrar uma nova forma de me perseguir ou obter informações contra mim. Eu estava prestes a desligar. Disse que não estava interessado em falar com ele. Ele rapidamente respondeu: por favor, só me dê 1 minuto. Eu não trabalho para seus pais ou alguém do tipo. Eu fui contratado por Mark, o marido de sua irmã. Aquilo me parou. Não fazia sentido. Por que o marido da minha irmã contrataria um investigador particular e mandaria ele falar comigo? O investigador parecia entender minha confusão. Ele explicou que Mark o havia contratado meses atrás. Mark estava cada vez mais preocupado com o comportamento da Jenna durante o casamento. Ele a descreveu como uma pessoa com padrões de desonestidade. Ela criava mentiras elaboradas sobre coisas insignificantes. Tinha explosões de raiva repentinas e intensas. Eles tinham discussões enormes e dramáticas que surgiam absolutamente do nada. Mark sentia que havia algo fundamentalmente errado, mas não conseguia identificar o que. O investigador explicou que sua tarefa inicial era fazer uma verificação de antecedentes completa da Jenna e investigar algumas de suas atividades sociais e financeiras. A principal preocupação de Mark era que ela estivesse tendo um caso. O investigador fez o trabalho dele. Ele vasculhou toda a vida dela, passado e presente. Naturalmente, a investigação o levou aos eventos que aconteceram quando ela tinha 16 anos, a acusação que definiu minha vida por tanto tempo. E foi aí que a história tomou um rumo que ainda tenho dificuldade de processar. O investigador me disse que, como parte do trabalho de perícia digital, conseguiu recuperar dados de uma antiga conta em nuvem que Jenna usava na adolescência, e que ela provavelmente já tinha até esquecido. Nesta conta estavam arquivados registros antigos de conversas de um aplicativo de mensagens que ela usava com amigas. Ele encontrou uma conversa específica. Era entre Jenna e sua melhor amiga da época. A conversa tinha data e hora. Ocorreu ao longo dos 3 dias entre o ultimato que dei a ela e o momento em que ela fez a falsa acusação aos nossos pais. O investigador começou a me ler trechos das mensagens pelo telefone. Eu ouvi em silêncio. As mensagens de Jenna estavam cheias de pânico. Ela escreveu para a amiga que eu havia descoberto o namorado mais velho. Estava aterrorizada com a possibilidade de que eu contasse aos nossos pais e sua vida fosse arruinada. A amiga perguntou o que ela planejava fazer. A resposta de Jenna foi clara: ela precisava fazer algo grande, algo que garantisse que nossos pais nunca mais acreditariam em uma única palavra minha. Ela precisava me transformar em um inimigo. Então expus seu plano com uma frieza assustadora. Ela disse que contaria aos nossos pais que eu vinha me aproximando e tocando nela. Descreveu isso como o plano perfeito. Acreditava que seria uma acusação tão séria que ninguém jamais duvidaria dela, e isso resolveria o problema, tirando-me da casa e da vida dela. Ela escreveu explicitamente que isso manteria o relacionamento secreto seguro. Depois de ler esses trechos para mim, o investigador disse que tinha apresentado todas as descobertas, incluindo as transcrições completas das mensagens, a Mark alguns dias antes. Ele disse que Mark ficou completamente devastado. Ele era casado com Jennifer há anos. Eles tinham um filho juntos. Tudo o que ele acreditava sobre a esposa tinha sido construído sobre uma base de mentiras. O investigador disse que Mark queria falar comigo diretamente. Ele disse que Mark estava profundamente arrependido pelo que tinha acontecido comigo, e que ele queria me ajudar. Ele me deu o número de celular pessoal de Mark e me incentivou a ligar para ele. Encerrei a ligação com o investigador e fiquei sentado em silêncio por muito tempo. Era muita coisa para processar. Depois de cerca de 1 hora, decidi ligar para o número que ele havia me dado. Mark atendeu no primeiro toque. Sua voz parecia tensa e pesada. As primeiras palavras que disse foram: "eu sinto muito." Ele repetiu isso várias vezes. Disse que não fazia ideia de nada daquilo. Disse que sempre sentiu que havia algo errado na história sobre o passado dela. Jenna se tornava intensamente agressiva e defensiva sempre que ele tentava tocar no assunto, então ele aprendeu a não perguntar mais.
Mas ele não era tolo. Ele percebeu uma estranheza nessa situação. Então ele me disse, sem hesitar, que acreditava em mim. Também explicou a situação do convite para o aniversário. Disse que o enviou porque teve um pressentimento de que havia algo errado na história da família sobre mim, e quis tentar abrir uma porta, mesmo que apenas um pouco. Quando Jenna descobriu que ele havia enviado o convite, ela surtou completamente. Gritou com ele por horas e ameaçou levar o filho embora se ele tentasse me contatar novamente. Esse foi o evento que o levou a contratar um investigador particular. A ligação durou quase 30 minutos. Ele encerrou prometendo me enviar as transcrições completas das mensagens e qualquer outra evidência que o investigador tivesse encontrado. Disse que me apoiaria da forma que pudesse, incluindo testemunhar em meu favor para finalmente limpar meu nome. Ouvir tudo isso foi inesperado e positivo. Mas eu ainda precisava digerir tudo. A atualização 3. Os eventos após minha conversa com Mark foram rápidos e decisivos. Fiel à sua palavra, ele me enviou por e-mail as transcrições completas e não editadas das conversas de Jenna, junto com um relatório detalhado do investigador particular. Ler as mensagens na íntegra foi uma experiência surreal. Não foi emocionante da forma que as pessoas imaginariam. Não houve raiva ou tristeza. Foi apenas uma confirmação fria do que eu já sabia havia 15 anos. Essa era a prova. Mark me ligou novamente um dia depois. Ele me contou que havia confrontado Jenna. Ele descreveu a cena para mim. Esperou o filho estar dormindo e então assentou com as cópias impressas das mensagens. A reação inicial dela foi negação. Ela o acusou de forjar os documentos. Gritou que ele estava conspirando comigo para arruinar sua vida. Tornou-se histérica. Mark disse que permaneceu calmo e apenas apontou para as provas, recusando-se a cair nas acusações infundadas dela. Quando ficou claro que a raiva e as negações não estavam funcionando, ela mudou de tática. Desabou. Começou a chorar descontroladamente, em meio às lágrimas, confessou tudo. Admitiu que tinha inventado a história inteira. Tentou justificar suas ações, dizendo que era apenas uma garota de 16 anos com medo de se meter em problemas. Ela alegou que não entendia quais seriam as consequências da mentira. Mark disse que a confissão parecia menos com um arrependimento genuíno e mais uma tentativa desesperada de conseguir sua simpatia. A conversa não terminou ali. Ela piorou quando Mark disse que não poderia mais ser casado com ela. Então ela ficou violenta. Atacou fisicamente Mark, batendo e arranhando-o. Ele precisou contê-la para impedir que machucasse a si mesma ou a ele ainda mais. Quando ela finalmente parou, ele saiu do cômodo, trancou-se no escritório de casa e ligou para seu advogado. Na manhã seguinte, ele entrou oficialmente com pedido de divórcio. Também solicitou uma ordem emergencial para obter a guarda temporária total do filho, citando a confissão de Jenna, seu histórico de manipulação, e sua instabilidade violenta como motivos pelos quais ela era uma mãe incapaz. A repercussão se espalhou rapidamente. Mark, em um ato que descreveu como necessário para total transparência e responsabilização, encaminhou o relatório completo do investigador, incluindo as transcrições, para nossos pais. Não demorou para que eles reagissem. Meu pai aparentemente me ligou várias vezes, mas ele também já estava bloqueado. No dia seguinte, meus pais apareceram no meu prédio. Não faço ideia de como encontraram meu endereço, mas presumo que foi pelas informações públicas do registro de ofensores de intimidade. Naquele momento eu estava em casa. Eles apertaram o interfone do meu apartamento por vários minutos, e quando não respondi, simplesmente ficaram na entrada e começaram a falar alto do lado de fora da minha porta. Minha mãe chorava. Suas palavras eram claras através da porta. Ela não chorava por mim ou pelos 15 anos da minha vida que foram destruídos. Ela chorava por Jenna. Gritava que a vida da filha estava arruinada agora. Implorava para eu falar com Mark, queria que eu o convencesse a parar o processo de divórcio. Disse que eu precisava encontrar perdão em meu coração para que nossa família pudesse começar a se curar. A ideia era absurda. Eles queriam que eu, a vítima da mentira, consertasse os danos causados por sua revelação. Eu não respondi. Sentei-me no sofá em silêncio e esperei o tempo passar. Decidi que daria o tratamento de silêncio a eles. Não ouviriam mais nada de mim. Depois de quase uma hora, eles desistiram e foram embora. Assim que saíram, fiz um telefonema. Contatei um advogado especializado em condenações injustas, recomendado pelo investigador do Mark para casos como o meu. No dia seguinte, me encontrei com ele. Entreguei todas as provas que Mark havia me enviado. Meu advogado analisou tudo e me disse, com alto grau de confiança, que tínhamos um caso extremamente forte para anular formalmente minha condenação. O processo legal já começou. E como eu disse que faria, eu não falei mais uma única palavra com meus pais ou com minha irmã. A atualização 4. Já se passaram vários meses desde minha última atualização. Muitas coisas foram concluídas e sinto que devo fazer uma última postagem para encerrar este capítulo.
Não haverá mais atualizações depois desta, pois acredito que a história chegou ao fim no âmbito legal. E no âmbito pessoal, pretendo nunca mais ter contato com a minha família. Pois bem, tudo aconteceu exatamente como meu advogado havia previsto. Nós peticionamos ao tribunal para anular minha condenação com base nas novas provas. O Ministério Público analisou o caso e não contestou o pedido. A confissão de Jenna nas mensagens era inegável. O julgamento foi rápido. Eu estava presente, mas não precisei falar. O juiz anulou formalmente a condenação e revogou o julgamento contra mim. Meu nome foi removido do registro de ofensores de intimidade. Legalmente, o crime pelo qual fui condenado não existe mais. É como se nunca tivesse acontecido. A vida de Jenna mudou completamente. O divórcio com Mark está concluído. Como parte do acordo, e devido às provas do comportamento dela, Mark recebeu a guarda física e legal principal do filho. Jenna tem apenas visitas supervisionadas e limitadas. Mark ainda me mantém informado à distância, pois sente que me deve isso. Ele me contou que Jenna está em algum tipo de terapia intensiva, mas continua atribuindo culpa aos outros e não a si mesma. Ele acha que ela é uma causa perdida, mas se sente feliz por termos deixado isso claro a todos e nos afastado dela, em definitivo. A situação com meus pais também chegou ao fim. Segundo Mark, eles estão totalmente focados em apoiar Jenna, para que ela não se perca totalmente. Gastaram uma grande parte das economias em seus processos legais e em suas despesas médicas. Quanto a mim, minha vida continua. Estou legalmente livre daquela condenação que me assombrou por praticamente 15 anos, mas não houve exatamente uma catarse. Não houve bom sentimento quando o martelo do juiz bateu. Não senti uma onda repentina de alívio. O passado não foi apagado. Os anos de liberdade condicional e de registro que aconteceram, jamais sumirão da minha mente. Mas o que eu posso dizer que sinto realmente de positivo é o fato de que, daqui para frente, posso ficar mais aliviado por não ter mais que me preocupar com esse tipo de situação se repetindo em minha vida. Então, por isso eu sou realmente grato e estou satisfeito. Dito isso, acredito que não haverá mais atualizações aqui. Obrigado a todos que dedicaram tempo para ler esta história, e aos que me mandaram mensagens de apoio. Comentários sobre o relato. Ele teve a sua vida prejudicada por cerca de 15 anos, e não consigo imaginar o quão difícil foi para ele encontrar emprego, apartamento, manter amizades e aguentar os olhares julgadores. Um detalhe que achei incrível de ver foi como quem mais se importou e sentiu por ele foi o ex-marido da sua irmã infeliz. Foi ele quem ajudou na redenção do nome do Op, sendo que ele nem seu familiar era. Nenhum outro familiar se prestou a investigar melhor a situação. Dito isso, eu acho que o Op deveria processá-la e aos pais dela, se for possível, até alcançar a falência de todos. Pessoas assim nunca aceitam as consequências de seus atos. Mesmo assim, os pais ficaram queimados e a irmã aparentemente surtou ao perder a sua família, mas isso ainda foi muito pouco para todo o caos que eles causaram ao Op. Agora desejo o melhor a ele, e o pior para eles. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.